L, Thanos, Ozymandias. O que esses três caras têm em comum? Os três não podem ser considerados vilões. Eles são antagonistas. Mas qual a diferença entre essas duas coisas? O primeiro ponto que é importante destacar é que nem sempre um vilão é um antagonista, e nem sempre um antagonista é um vilão. Mas essa intersecção pode acontecer de vez em quando. Vamos começar pelos vilões. Hannibal Lecter, por exemplo, é incontestavelmente um vilão. O cara é um canibal genocida que se diverte com as suas vítimas como se ele fosse um animal selvagem. Mas durante o filme O Silêncio dos Inocentes, ele não é o antagonista da protagonista Clarice. No lugar disso, a mente deturpada dele até auxilia as investigações dela quanto ao serial killer Buffalo Bill. Já o Severus Snape, da franquia Harry Potter, age como um antagonista contra os heróis na maior parte da história. Por mais que ele ajudasse de vez em quando, o lado cruel dele só foi se intensificando ao longo dos filmes, até que, em O Enigma do Príncipe, ele se tornou um obstáculo enorme. E é isso que um antagonista representa. E quando o personagem estava nos seus momentos finais, chega a revelação. Por mais que o Snape seja antagônico, ele não é um vilão. Porque, para ser um vilão, o personagem precisa ser essencialmente mau. Sua natureza precisa ser deturpada, fugindo dos conceitos éticos da sociedade. Enquanto o antagonista, bem, ele só precisa ser um obstáculo no caminho do protagonista em direção ao seu objetivo. E por que essa diferenciação de vilão e antagonista é tão importante? Um é realmente melhor do que o outro, ou meu título foi um grande clickbait? Bem, isso depende do seu conceito de melhor. O fato é que nas últimas décadas os vilões estão sendo cada vez mais menosprezados. As pessoas consumiram por séculos as tramas com malvados fazendo malvadezas, com o único objetivo de levantar alguma moral da história no final. Por muito tempo, esse era o objetivo das histórias: ensinar uma lição. E os vilões eram necessários porque eles evidenciavam o que você não deveria fazer. Hoje, a maior parte dos enredos não tem esse objetivo de ensinar os espectadores. A maior meta da indústria do entretenimento, acredite ou não, é entreter o público. E tendo isso em mente, ficou notável que a maioria dos espectadores de hoje em dia não valoriza tanto as histórias que são preto no branco, bem contra o mal, já que essa temática é a que mais foi explorada no mercado. No anime Jujutsu Kaisen, seria fácil dizer que a história é sobre feiticeiros bonzinhos se livrando das maldições malvadas, que são heróis contra vilões e que mesmo assim a história faz sucesso. Mas não é bem assim. Não são poucos os capítulos que mostram o ponto de vista das maldições, que estão, assim como os humanos, lutando para sobreviver, para seguir seus instintos naturais, ou simplesmente para encontrar um significado na vida. Tem até aqueles que vivem só para proteger os seus entes queridos. Mesmo sendo nas entrelinhas, dá pra ver que até os shounen que nunca se importaram com os tons de cinza na história, agora estão inseridos mais e mais nessa ideia de que não existe bem e mal, só pontos de vista distintos com conflitos de interesse. E na minha opinião, muito melhor do que um malvado fazendo malvadezas, é um antagonista bem desenvolvido, que me faz torcer pra ele na mesma intensidade ou até mais do que eu torço pro protagonista. Só que, claro, isso é muito mais fácil de falar do que executar. Se você, assim como eu, trabalha com criações de histórias, já deve ter se perguntado: como se faz um antagonista decente? E a resposta para isso tá num aspecto que vai além da sua criatividade como autor. Tá no quão manipulador você é. No quanto você consegue entender as expectativas do público, os sentimentos que você vai causar com cada cena e no controle da informação que você vai passar para o espectador. E também quando cada informação vai ser entregue. No melhor filme de super-heróis, Os Incríveis, nós temos o Síndrome. No melhor cult de todos os tempos, Blade Runner, nós temos o replicante Roy Batty. No mais novo Esquadrão Suicida, temos Starro, a estrela do mar espacial. Todos esses antagonistas têm um motivo compreensível. O Síndrome até pode ser chamado de vilão, mas o fato é, se todo mundo é super, ninguém é realmente super. Por mais vilanesco que ele seja, o personagem segue um fundamentalismo irrefutável. E acima disso, os autores dessas obras manipularam o cenário para que esses personagens tivessem ainda mais razão. Ele fez com que o Senhor Incrível fosse um completo babaca, inferiorizando o Síndrome a todo momento. Fez o mundo de Cyberpunk criar os Blade Runners para caçar todo e qualquer replicante simplesmente por existirem. E o pobre Starro, ele só queria contemplar as estrelas do cosmo, mas foi abduzido pelos humanos para ser vítima de experimentos brutais por anos a fio.
Por mais que nem todas as motivações funcionem, a indústria atual está valorizando muito os criadores que conseguem pensar além do bem e do mal e criar personagens que causem conflito no espectador, porque são esses sentimentos conflitantes que fazem a pessoa pensar na obra meses depois dela ter sido encerrada. E para alcançar isso, o autor precisa estabelecer motivos claros para o antagonista. Um motivo para ele, no seu ponto de vista, não ser um vilão. E é bom quando ele tem um caráter complexo, com qualidades e defeitos que uma pessoa normal teria, a não ser, é claro, que ele não seja uma pessoa normal. Um ponto importante, mas também opcional, é que ele tem uma relação interessante com o protagonista, que alguns até chamariam de química. E acima de tudo, ele precisa ter presença. Seja com maneirismos exóticos, seja com uma habilidade suprema, ou com qualquer outro artifício que chame a atenção e destaque ele entre os outros personagens da sua narrativa. Tem autores que também levantam a necessidade de um crescimento do antagonista ao longo da narrativa. Essas camadas de evolução são o jeito mais fácil de fazer o espectador se apegar ao personagem, mas claro que isso toma muito tempo de tela. E por último, também vale ressaltar uma estrutura bem legal de se trabalhar, que é quando o antagonista é um reflexo ou um contraponto do protagonista, quando eles desejam o mesmo objetivo final, mas por motivos opostos. Esse tipo de dinâmica é legal, porque também traz aquela sensação de que, se o protagonista vacilar, ele pode facilmente tomar o papel contrário. E só pra ressaltar, não tem nada de errado com histórias com vilões ao invés de antagonistas. Isso se elas forem bem executadas. A série The Boys, da Amazon Prime, tem um excelente Homelander, que sem sombra de dúvidas é um vilão completo. E como é que a série faz pra balancear esse personagem e impedir que ele seja o clássico malvado das malvadezas? Ela leva o público pra dentro da cabeça do vilão, não pra humanizar ele, mas pro espectador ver os momentos mais íntimos e constrangedores, fazendo com que, por mais que ele seja um cara detestável, as cenas dele ainda sejam interessantes e emocionantes, seja pra te enojar ou pra te assustar. Esse tipo de desenvolvimento é crucial se você quiser fazer um vilão decente. Se você lembra de algum caso interessante ou quer conversar comigo, manda aí nos comentários que eu leio sempre que posso. Eu sou aquele Ghost e até semana que vem. E aí, quando todo mundo for super... Ninguém vai ser mais.